Para completar, o Vasco se apoiando numa opinião de um ex-jogador de futebol para tentar a contratação de jogador angolano, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para quem não me conhece, sou Jorge Nicola, mais uma vez, bem-vindo ao canal. A ideia por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando sobre o seu clube do coração. Para não perder nada, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. Nicola traz atualizações sobre Bryan Ocampo oferecido ao Vasco. Confesso que não havia ouvido nada sobre ele. O Bryan, com quem o Vasco conversa com algum tempo, é o Bryan Rodrigues, né? Vasco estaria interessado no atacante Bryan Ocampo do Cádiz. Formação do Agents Football. Uma conta de 295 seguidores também, hein? Vou mandar mensagem. Ah, ele é do Valladolid ou do Cádiz? Falam teria oferecido do Cádiz, ele é do Cádiz. O Darwin Maquis, do Real Valladolid, que teria sido... Vamos perguntar para o Bruno Maziotti. Bruno, boa noite. Tudo em ordem por aí? Ainda está acordado? Passando para saber se o Vasco te procurou pelo... Como é que é o nome do maluco? Maquis. Eu acho que é um venezuelano esse cara. Eu gostava dele na seleção, Maquis. E aí, vou mandar mensagem para uma outra pessoa do Vasco. Bryan Ocampo. Foi sugerido mesmo para vocês? Para falar agora sobre o Vasco da Gama, Bryan Rodrigues é a prioridade A, B e C do Vasco da Gama. Mas enquanto as negociações com o América do México não chegam a um denominador comum, o Vasco vai trabalhando em outras frentes. Negociação com o Wanderson existe, o acordo entre o Vasco e o Inter está fechado, resta que o Wanderson aceite a proposta salarial do Cruz Maltino. O Wanderson está pedindo R$1 milhão por mês de salário. Outra pauta em andamento diz respeito a Lloyd Augusto. Esse é um atacante angolano de 24 anos de idade que joga no Alanyaspor. Antes de avançar nessas tratativas, por indicação do Fábio Carille, o Vasco decidiu conversar com o Alex, ex-jogador do Curitiba, do Palmeiras e que é craque e ídolo lá do futebol turco. Ele, inclusive, recentemente passou por lá como técnico do Antalyaspor. Não confunda com o Alanyaspor. Ele foi demitido agora no dia 13 de janeiro, ou seja, enfrentou o Lloyd Augusto recentemente. E o Vasco quis saber o que esperar desse atleta. As informações passadas pelo Alex dão conta de que trata-se de um jogador forte, polivalente e que tem bom drible. O Alex ainda afirmou que se tivesse a oportunidade, contrataria esse atleta para o time dele. Importante, só para arrematar, lembrar que não se trata de uma operação barata, até por isso o Vasco mede todas as consequências. O Bryan Rodrigues, que é a prioridade, que é a prioridade, primeira oferta de $4 milhões feita pelo Vasco, foi recusada pelo clube mexicano. Enfim, o Alan Cleilson, desculpa. Fala, Nicola, e o Bryan Rodrigues no Vasco? Alan, ontem o Vasco mandou uma segunda oferta pro América do México. A primeira oferta tinha sido de $4 milhões, recusada. A segunda oferta, não sei o valor, mas certamente superior aos 4 milhões. Deixa eu ver se eu consigo alguma atualização por uma outra ponte. Quer ver, ó? Boa noite. Ajuda seu amigo. Queria saber como anda a negociação do Bryan Rodrigues com o Vasco. Será que o... Vamos tentar por aqui, tá? Um pouquinho sobre o Maquis, que é um venezuelano que pertence ao Valladolid. O Vasco não fez proposta oficial, mas já sondou demonstrando interesse. Jogador é um extremo esquerdo com pé direito. Então, um ponta esquerdo que joga com pé direito, tá? Jogador da seleção venezuelana que foi colocado no mercado, porque não tem conseguido, tem uma concorrência grande lá no Valladolid. Então,
tô para dizer para vocês que o Marquinhos pode acabar pintando no Vasco, tá? Não vai ser uma negociação muito difícil, porque a concorrência lá é grande, tá? Então, tô sentindo que pode até pintar negócio por lá. Vocês perguntaram agora há pouco, e aí com as suas fontes sobre Brian Rodrigues no Vasco. A notícia não é muito boa pro vascaíno que está esperançoso em relação ao Brian Rodrigues. Estava conversando com uma pessoa próxima ao André Jardine para saber como é que o Jardine tem acompanhado essa possibilidade. Se depender do André Jardine, técnico brasileiro que comanda o América, que tem muito moral por lá, recentemente recusou proposta do Botafogo, dá para dizer que o André Jardine é contra a venda do Brian Rodrigues. O que eu acabei de ouvir é que o Brian é o único ponto esquerda do elenco e o Jardine gosta demais dele, tá? Nicola, mas na temporada passada ele não foi o titular. Não foi um titular, mas era tipo um 12º jogador. Na rodada passada, por exemplo, o Brian Rodrigues foi titular, inclusive deu assistência para o gol. Então a informação que eu estou passando aqui de forma exclusiva é que se depender do André Jardine, o Brian Rodrigues não será negociado. O que tem sido publicado lá no México é que o Brian Rodrigues quer ir embora. Meio que está forçando a barra e pediu para sair. Quer inclusive jogar no Brasil, ele já aceitou a oferta, tá? Muito bem, minha gente. Vamos falar então do Vasco, que joga nesta quinta-feira. Vai pegar o Madureira lá em Manaus, 21h30. Esse horário aí do jogo em que o torcedor vascaíno vai ficar atento. Será a primeira vez no ano que ele vai ver o seu chamado time principal e o primeiro jogo do técnico Fábio Carille. Muito se aposta no Fábio Carille, muito se aposta no elenco nesta temporada, que ganhou reforços, ganhou zagueiros, goleiro, um jogador de meio campo, e o Vasco segue buscando um atacante, porque o Adson, por exemplo, ele vai ter que retirar a placa que corrigiu uma fratura na tíbia da perna direita, ele estava sentindo um incômodo, raspando. Vamos ter também o atacante Guilherme Estrela, de 19 anos, da base, passando por uma artroscopia no joelho direito. Então, são jogadores que vão ficar mais um tempo aí fora de combate. Sem pressa até, porque precisa devolvê-los ao campo 100% em condições de reforçar a equipe e ajudar o Vasco a vencer jogos importantes nesta temporada. Então, boa sorte ao Fábio Carille na sua estreia, comando técnico do Vasco, e o time buscando a sua primeira vitória lá em Manaus. Terá a força da sua torcida, que é muito grande em Manaus, e, sem dúvida, vai ser um jogo bem interessante. Vamos trazer, então, os atletas que foram apresentados. O primeiro deles foi o Maurício Lemos e o Marcelo Santana falou. A gente apresenta hoje oficialmente o Maurício Lemos, um dos novos atletas que chega para essa temporada, num setor que foi o sistema de defesa, onde a gente fez o maior número de mudanças para essa nova temporada. Então, se vocês falarem devagarzinho, o Maurício ele fala português, só não fala muito rápido para facilitar o entendimento dele. E Maurício, seja muito bem-vindo ao Vasco, prazer ter você aqui no nosso grupo, no nosso elenco, que seja uma passagem muito feliz com a Cruz de Malta no peito. Muito obrigado, bom dia. Bom, estou muito feliz. Como o Marcelo falou, esse ano no Vasco fizeram contratações na defesa. Para mim é uma honra estar aqui no Vasco. Vou defender o clube, a camisa, como se não houvesse um amanhã. Bom, agora é trabalhar, é um ano duro. O Campeonato Brasileiro é muito duro, as competições que temos pela frente vão ser duras, assim que tem que se mentalizar e fazer um bom trabalho para melhorar e em cada jogo fazer o nosso melhor. Aí o Maurício Lemos, falando da sua chegada, você sente que é um jogador de muita fibra, um jogador de muita raça e tem tudo para conquistar o torcedor vascaíno. Outro que foi apresentado é um jovem, o Lucas Freitas, de apenas 23 anos, revelado pelo Palmeiras, fez um belo campeonato brasileiro pelo Juventude e o Vasco o contratou, já que ele teve passe livre lá no Palmeiras.
o Marcelo fala sobre ele. A apresentação do atleta Lucas Freitas, mais um zagueiro contratado nessa temporada. Dos 3 atletas que a gente contratou para o sistema defensivo, um único canhoto. E que seja bem-vindo, Lucas, ao Vasco, que você seja muito feliz, que nos ajude a fazer uma boa temporada e estamos à disposição. Cara, eu sou um zagueiro leve, um zagueiro de mais mobilidade, canhoto, gosto de um jogo de posse de bola, de sair construir desde trás, ajudar na construção também. Tenho bom para um e estou feliz demais aqui. O grupo me recebeu super bem, trabalhando bastante para evoluir, continuar crescendo, mas é um motivo de muito orgulho estar aqui. E por último, lá no CT, Moacir Barbosa, a apresentação do goleiro Daniel Fusato. O Daniel Fusato, inclusive, já jogou 2 partidas, porque o Pablo teve uma luxação na mão, se não me engano, na mão direita, e o Fusato precisou jogar essas 2 primeiras partidas e foi apresentado pelo Marcelo. Apresentar hoje formalmente o Fusato, nosso novo goleiro. Pedir desculpa também aí à torcida e à imprensa. A gente tinha combinado com o Babo que esse ano a gente sempre vai apresentar os jogadores e permitir que a imprensa converse com os atletas antes da estreia. Mas semana passada, no final do treino, o Pablo teve uma luxação no midinho, então o Fusato terminou antecipando a estreia. O Fusato era para ficar disponível a partir agora oficialmente da 4ª rodada, mas aí pela necessidade terminou estreando na 2ª rodada do estadual, então terminou indo a campo antes de ter essa oportunidade de falar com vocês. Então seja bem-vindo agora, digamos, à imprensa, Fusato, a torcida você já conheceu um pouquinho e que você seja muito feliz aqui junto com a gente no Vasco. Bem-vindo aí. Primeiramente, agradecer a você, Marcelo, e toda a diretoria pela confiança. É um momento muito feliz da minha carreira. Com certeza vai ter alguém aqui que vai honrar muito o trabalho do Vasco. Como disse o Marcelo, você acabou estreando um pouco antes do programado, né? Mas já pôde fazer as suas primeiras partidas contra o Bangu e contra o Boa Vista. O que você já sentiu desse primeiro momento em relação aos jogos, em relação até ao próprio campeonato? Clima de torcida, São Januário, enfim, quais foram as tuas primeiras impressões nesses primeiros 180 minutos como jogador do Vasco, Fusato? Mais uma vez, bem-vindo. Obrigado pela recepção. Foi um momento de muita alegria, estava ansioso para poder conhecer a torcida um pouco mais de perto. Acho que fazer uma estreia em São Januário para mim foi muito importante. Infelizmente o Pablo acabou machucando o dedo e já venho na metade da pré-temporada, da minha temporada, né? E já estava preparado e queria muito jogar e estava disponível para o time. Então, os 3 novos reforços do Vasco da Gama, já ficando à disposição do técnico Fábio Carilli, já a partir desta semana, repito, com o Vasco colocando os seus principais jogadores em campo. Precisa voltar a vencer para subir na tabela. Vasco que tem 3 jogos, 3 empates, 3 pontos e precisa aí faturar mais uns 17, 18 pontos para conquistar a classificação para a Copa do Brasil e para as semifinais da Taça Guanabara. Então, o que você está pensando aí? O que você acha? Vasco que segue no mercado buscando mais reforços, como disse o Marcelo Santana, para reforçar principalmente o ataque, porque o David, por enquanto, não temos aí a previsão de quando ele vai voltar a vestir a camisa vascaína. É isso aí, torcedor vascaíno, peço o seu like no vídeo, que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo com mais amigos vascaínos para estar recebendo todas as notícias
informações atualizadas do nosso Eterno Vasco Oficial para você. Um forte abraço a você que já é inscrito, que sempre nos acompanha diariamente aqui no canal.